Vai ver aqui a expansão marítima europeia e a consequência aqui no Brasil. Então a expansão marítima ela se deu por quatro motivos que eu vou citar aqui. Primeiro porque Portugal foi a primeira monarquia europeia politicamente falando, então eles tinham um poder condensado e já a gente vai entender a importância desse poder condensado. Segundo, por causa da criação do Reino de Portugal. Terceiro, a Revolução de Avis. E quatro, a expansão marítima em si. Então a gente vai falar de cada item aqui. A criação do Reino de Portugal está ligada à Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista? A Guerra de Reconquista foi uma guerra com a finalidade de expulsar os árabes que estavam tomando territórios na Europa, na Península Ibérica especificamente, onde hoje fica Espanha, Portugal. Então, essa guerra para expulsar os árabes é a chamada Guerra de Reconquista. Tinha também um cunho religioso, porque os árabes eles queriam instaurar o islamismo, acabar com os cristãos, etc. Então ocorreu na Península Ibérica, sabe? Tá aqui a Península Ibérica. Tá aqui ela, Península Ibérica, toda essa região aqui europeia. Tá ok? Foi aí que ocorreu essa guerra de reconquista. A guerra era entre cristãos e árabes. Os árabes eles retrocedem em 732. Em 732, onde hoje fica a França, eles são derrotados na Batalha de Poitiers. E os cristãos, muitos deles, passaram a se refugiar nessa região norte aqui, ó, da Península Ibérica, onde fica ali o Reino de Leão, o Condado Portugalense. Então a região de Astúrias, que era um reino, o Reino de Leão. Tá aqui ele, ó. Então, nessa região aqui, o Reino de Leão, Condado Portugalense e Reino de Castela ficaram os cristãos, que, devido a essa guerra de reconquista, se refugiaram, de certo modo ali. Então, esse Reino de Leão, ele tinha um rei, o rei era o rei Afonso VI, e ele decide passar o comando das terras ao norte, na costa, para Henrique de Borgonha. Então ele pega essa região aqui, ó, onde está escrito Condado Portugalense, que até então ainda não tinha esse nome, e ele passa ao comando de Henrique de Borgonha, que tinha ascendência francesa, e inclusive casa com a filha do rei Afonso VI. Então ele expulsa os árabes e forma o Condado Portugalense. O filho dele, o filho de Henrique de Borgonha, que era Dom Afonso, é que proclama o Reino de Portugal em 1139. Outro aspecto interessante para falar sobre a expansão marítima europeia, especificamente em Portugal, é a Revolução de Avis. Avis era uma ordem militar, uma milícia, comandada por um general. Esse general, o nome dele era Dom João. E Dom João, que comandava essa milícia de Avis, era irmão do Dom Fernando, que eu vou falar agora aqui. Só que era irmão bastardo, era tipo fora do casamento. Então, Revolução de Avis. Em 1383 morre o rei de Portugal, que era Dom Fernando. Como eu falei, irmão do general que comandava essa ordem militar de Avis. Irmão ilegítimo, né? Então morre o rei de Portugal, Dom Fernando, e ele só tinha uma filha. Mas vale lembrar aqui, eu coloquei aqui essa ressalva, que ele, Dom Fernando, foi que criou a escola de Sagres, era uma escola de cunho naval. Então Portugal já investia na área naval e quem foi o precursor foi Dom Fernando, que era dessa escola de Sagres. Então Dom Fernando, quando morre, ele só tinha uma filha. Então ele morreu e o trono de Portugal ficou vago. Essa filha dele era casada com Dom João I, que era rei de Castela. Então o que acontece? Vamos olhar aqui no mapa. Ó. Castela tá aqui, ó. Tá vendo? Então, o rei de Portugal, Dom Fernando, o Formoso, morre, mas só tem uma filha,
que é casada com o rei de Castela, tá ok? Então o que aconteceu? Quando ele morre, Castela tenta tomar o trono português, porque ele alega que é casado com a filha do rei, o rei morreu e ele teria direito sobre o trono português. Então tem uma parte da população que fica a favor, que é a nobreza, acha que vai se beneficiar de alguma forma, enquanto que a outra parte da população contra é a raia miúda, que é o povo em geral, com medo de repressão, a mudança do reinado gerar alguma consequência negativa na vida deles. E a burguesia mercantil, que também não gostou da ideia de Castela tomar conta do poder de Portugal, do reinado, porque achava que iria subir imposto, iria dificultar as transações comerciais e não apoiou. Então essa rapaziada aqui, a raia miúda e a burguesia mercantil, eles em 1385 eles colocam no poder Dom João, que é irmão de Dom Fernando, o que morreu e só tinha uma filha. Então ele é irmão dele, irmão bastardo do falecido Dom Fernando. E ele vira o rei de Portugal. Então ocorre uma aproximação entre a realeza e a burguesia, porque a burguesia ajudou o Dom João a chegar no poder, entendeu? E a burguesia posteriormente cobra mais investimento na navegação. Lógico que eles vão cobrar, né? Já que eles ajudaram. E aí começa a expansão marítima portuguesa pela ilha de Celta, em 1415. O motivo de ter acontecido especificamente nessa ilha de Celta é porque de lá partiam os ataques árabes ao Mediterrâneo e, e era um poderoso centro comercial. Então, tanto era uma questão celta, foi tanto por uma questão econômica, porque era um centro comercial, como estratégico militar, porque de lá era uma base árabe para atacar o Mediterrâneo. Falando agora aqui sobre a expansão marítima, ela gerou lá na frente uma mudança cultural na Europa, que é o Renascimento cultural. Uma visão de mundo modificada, porque o europeu ele passou a ver novas terras, novas culturas, e isso aí modificou o jeito de ser dele. Tá? Dificuldades do mercantilismo marítimo. Os produtos vinham das Índias e passavam pela cidade de Constantinopla. Para ter ideia, tá aqui em verde, essa bolinha verde, você ter ideia geográfica onde era essa cidade de Constantinopla. Então as especiarias vinham das Índias, passavam naquela cidade de Constantinopla, gerava necessidade de uma nova rota marítima, pois a terrestre era monopolizada. Porque se você olhar aqui Constantinopla e olhar a botinha, aqui ó, que é onde fica Gênova, Veneza, cidades italianas, então as cidades italianas elas meio que monopolizavam esse comércio, tá ok? E mais um motivo para que a expansão marítima acontecesse é que em 1436 Constantinopla é tomada pelos árabes e aí acaba o comércio com a Europa das especiarias, tá? Aqui ainda em dificuldades do mercantilismo marítimo, o mar Mediterrâneo era dominado por cidades italianas, que era basicamente Gênova e Veneza, que compravam em Constantinopla, e isso deixava o produto mais caro porque basicamente eram essas duas cidades que compravam e que vendiam e que condensavam o ouro europeu, né? A riqueza europeia ficou nessas cidades aí. Então a concentração de ouro em uma única região europeia gerava escassez do metal, e essa escassez do metal vai gerar necessidade de encontrar mais metais, que é o metalilo, que é uma característica do mercantilismo. Então, outra coisa ligada à expansão marítima é que surge uma preferência pelas rotas marítimas, porque até então as rotas eram terrestres mesmo. Então, passou essa mudança de preferência da terrestre para a marítima, ela se dá por conta da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que desestabilizou a Europa, que era uma guerra entre a Inglaterra, o rei da Inglaterra e da França, pelo trono da França. Pela peste negra também, porque tinha muito medo da contaminação e a rota terrestre realmente ficou prejudicada. E com isso Portugal vira a principal rota marítima para o mar Mediterrâneo.
Então, esse aqui é um contexto geral da expansão marítima vista em resumo. Se você gostou, deixa like, compartilha, se inscreve no canal que eu vou sempre passar resumos assim.